Olá pessoal, tentei entrar há pouco, deu alguma coisa aqui, travou a live, então não deu para eu entrar e por isso estou entrando agora, tá? Mais uma vez estamos aqui nesse período de processo de oração ao meio-dia e enquanto o pessoal chega, eu vou falando, né, dessa como tem sido bom esse momento aqui com os irmãos e irmãs, de estar juntos nesta oração ao meio-dia. Esse período tem sido um período curto, mas tem sido valoroso para a gente estar junto aqui nesse momento. E eu tenho trazido a cada dia um tema diferente, e em cada tema eu tenho feito a reflexão sobre o tema, e em cima das reflexões a gente tem orado. O tema de hoje ele é um tema dialético, ele é um tema que tem a ver com o dia a dia das pessoas. O tema hoje é a vida como um tesouro. É um tema, ele é polêmico no sentido de que o que é de fato a vida como tesouro? Ele é insistente no que diz respeito do viver, mas ele tem seus problemas no que diz respeito ao tipo de vida que eu levo. Então hoje é um tema, ele é bastante, em alguns casos, controverso, em outros casos ele é aparente, em outros casos ele é reflexivo, mas a verdade é que o tema de hoje é a vida como um tesouro, e é isso que a gente vai começar a tratar agora nessa reflexão. Porque dependendo de como você vê e enxerga a sua vida, é assim que ela é. Então, a gente, de modo geral, eu tenho visto muitas pessoas reclamarem da vida. Eu tenho visto pessoas reclamarem do que as suas vidas se tornaram. Eu não posso deixar de lembrar a você que a vida é feita de escolhas e provavelmente você, de algum modo, consciente ou inconsciente, você escolheu estar como você está, mesmo que seja inconsciente. Em outros casos, eu diria que a vida ela é gerida por mim e por você. Mas o tema específico de hoje, ele fala da vida como tesouro. Ou seja, qual que é o valor que você dá para a sua vida como tesouro. Por exemplo, no livro de Mateus, no capítulo 5, tem um texto que fala do Sermão da Montanha, e ali está uma série de bem-aventuranças. E no meio dessas bem-aventuranças, tem um texto que ele diz assim: aonde estiver o seu coração, ali está também o seu tesouro. Se você olhar o contexto bíblico do livro de Mateus, ele fala de uma série de bem-aventuranças, e você vai perceber, e eu vejo muitos pregadores pregar dizendo: olha, você não tem que estar cuidando das suas coisas aqui na terra, você tem que fazer aqui na terra para conquistar o céu, porque lá no céu que nós vamos ter uma vida assim, assada, uma vida cheia de bênção, e etc, 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 e tal. E aí fica parecendo que esse texto em específico, esse texto de Mateus capítulo 5, fica parecendo que não há nenhum valor nessa vida, que nada dessa vida presta, o que presta mesmo é a vida que vamos viver lá no futuro, lá no céu. Isso é um erro clássico de pregação, de mensagem a respeito desse texto, porque não é isso que esse texto está dizendo. O que esse texto está dizendo é: existem duas coisas na vida, e você que faz a opção, a escolha é sua. O que o texto diz é: escolha o caminho das bem-aventuranças. E aí ele dá, por acaso, o exemplo do tesouro, que você junta tesouro na terra, e aí não junta no céu. Então é melhor juntar tesouro no céu. Mas aquilo ali é só um trecho em que ele dá apenas uma explicação, não é o contexto do que diz o texto.
O que diz o texto é completamente diferente. O que diz o texto é que você tem que ter uma vida saudável aqui na terra para que você tenha uma vida boa no céu. Você tem que ter uma vida de boas escolhas na terra para que você tenha uma vida boa no céu. Você tem que ter uma vida em abundância na terra para que você tenha uma vida boa no céu. Ou seja, o texto, ao contrário do que muitos dizem, ele dá valor para a vida terrena. O problema não é o contexto da vida terrena, o problema é o tipo de valor que a gente que a gente dá para a vida terrena. Eu vou fazer um exercício com vocês só para você observar que tipo de valor você dá para a vida terrena. O exercício é simples. Eu colocaria 2 televisões na sua frente. Numa televisão vai estar noticiando uma grande tragédia. E na outra televisão nós vamos colocar uma pessoa falando do amor de Deus. Então temos aqui à frente 2 televisões, uma falando de uma tragédia e a outra falando do amor de Deus. Qual que será a televisão que você vai escolher? A grande maioria, eu respondo, vai escolher olhar e ver a tragédia. E vai deixar de olhar ou não vai perceber a outra tela falando do amor de Deus. Faz você mesmo o exercício. Qual que será? Seja sincero com você, sincera com você. Qual que será a tela que você escolheria? É exatamente isso que a gente faz com a vida. A vida dá a gente a opção de ouvir as coisas boas de Deus e dá a gente a opção de ouvir as coisas do mundo e as coisas que as tragédias do caos. E a gente acaba, por alguma razão, escolhendo ver e participar do caos. É isso. Eu vou dar um outro exemplo agora da pandemia. Existe uma realidade e existe uma tragédia. O que está se noticiando? A realidade ou a tragédia? Está se noticiando a tragédia. Por quê? Porque é a tragédia que dá ibope. Então, às vezes, a gente questiona, por exemplo, a televisão, que só traz tragédia, 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 mas, na verdade, a televisão está fazendo o quê? De algum modo, ela está mostrando para você o que dá ibope. Então, esse é o grande problema da vida. Quando que diz respeito à vida como tesouro, você tem que aprender que tipo de valor você quer dar para a sua vida. Você precisa aprender a dar valor para a vida. E aí tem 3 tipos de pessoas nesse aspecto da vida. Tem aquela pessoa, por exemplo, que deixa a vida levar, vai fazendo um dia após outro, e à medida que o dia vai acontecendo, você vai seguindo e vai à luta. Existe aquele que planeja o dia, que é o segundo grupo, planeja o que vai fazer lá na frente, planeja daqui para 1 ano, daqui para 2 anos, etc, etc. E existe aqueles que decidem de algum modo viver aquilo que tem a ver com ele mesmo. Seja planejado ou não, seja um dia após outro ou não, mas ele deseja fazer aquilo que tem a ver com o interior dele, tem a ver com a essência dele, tem a ver com ele. No geral, se você for perguntar, o que está errado nessa história? Nenhum dos 3. Os 3 estão certos. O que vai dar de diferença aqui são resultados. Resultados é que serão diferentes em cada uma dessas vidas. O que eu estou tentando dizer, e assim eu explico, baseado ainda no Sermão da Montanha, é que, primeira coisa, você precisa entender que a sua vida, ele morreu e ressuscitou, ele fez isso pela sua vida. Deus tem cuidado de nós pelo valor que ele dá para a nossa vida. Esse sentido que Deus dá a gente de confiança, de liberdade e também de proteção tem a ver com o amor que Deus tem pela nossa vida. Talvez, e muito talvez, seja nós que não damos o devido valor para a vida. E é isso que a gente precisa entender. Você e eu, e muitos de nós, reclamamos exageradamente dos acontecimentos da vida. Mas você não percebe que acontecimentos da vida são só acontecimentos. Não é a sua vida. A sua vida vai além disso. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que vem a partir da primeira, já que você pretende dar valor à sua vida, a segunda coisa é, eu dou valor à minha vida é o meu tesouro. O que eu faço com ela? Você tem que saber o que você quer fazer com a sua vida. Você precisa saber o que você pretende com a sua vida, onde você pretende chegar, o que você pretende fazer, o que mais agrada ao seu coração, o que mais te faz feliz, o que mais te dá liberdade, o que mais te traz paz.
E em cima disso, você começar a promover as suas escolhas, que tem a ver com a terceira ideia. Então, a primeira ideia é você entender o valor que tem a vida. A segunda ideia, a partir do momento que você entender o valor que tem com a vida, o que eu faço com a vida? E por último, é a ideia que tem a ver com as escolhas, que é, uma vez que eu sei o valor que tem e eu hoje dou valor para a vida. A minha vida tem valor, o meu tempo tem valor, a minha energia tem valor, o que eu faço para mim mesmo tem valor, o que eu faço para os outros tem valor, o que eu faço para a comunidade tem valor, o que eu faço para a minha existência tem valor, porque a minha vida tem valor. A sua vida é um tesouro. O segundo ato, o que eu faço com a minha vida? Eu quero ir para onde com ela? Aonde eu quero levar a minha vida? O que eu pretendo ser? O que eu pretendo fazer? Aonde pretendo chegar? O que eu espero de mim mesmo? Qual tipo de legado eu quero deixar? Essa é a segunda fase da sua vida. E por último, tem a ver com as suas escolhas. Existe uma frase que diz que o comportamento revela a nossa alma. Essa frase é de Lao Tse. Mas só para a gente poder falar e você entender que a minha alma tem a ver com o meu comportamento, ou ela revela o meu comportamento. É a terceira coisa que você tem que fazer a respeito da sua vida. Porque a tua alma revela o teu comportamento e o teu comportamento revela a tua alma. Então comece a rever o seu comportamento para ver se o seu comportamento tem a ver ou tem congruência com o que você acredita da vida, com o que você espera da vida e onde você precisa chegar na vida. Maior parte de nós, a gente diz assim, maior parte de nós, eu vou dar alguns exemplos básicos. Eu gosto, por exemplo, gosto de barco, e eu estou falando pessoalmente, eu gosto de barco. E aí eu pego o dinheiro e eu invisto numa motocicleta. Estou dando um exemplo bem grosseiro, motocicleta. Mas eu não gosto de motocicleta. É incongruente a minha decisão de comprar uma motocicleta se eu gosto de barco e devia comprar um barco. E a gente faz isso o tempo todo. A gente acredita na vida, sabe o valor que a vida tem, sabe onde eu quero chegar, mas na hora das nossas escolhas a gente escolhe outras coisas por conta do nosso comportamento. Então, é como, por exemplo, e aí eu quero falar já um mundo um pouco mais eclesiástico, é você viver dentro da igreja, mas quer ter o comportamento mundano. Não faz sentido, é incongruente isso. E não vai dar certo, vai trazer tristeza ao seu coração, vai trazer desilusão. A maior parte das pessoas que apresentam, por exemplo, ou criticam o modo de ser da igreja, é porque, na verdade, o que mais ela queria é que a igreja parecesse mais com o que ele é, ou com o que ela é, ou com o que o mundo é. Não que a igreja não tenha erro, tem vários, e você sabe disso, eu tenho, a igreja tem. A igreja é feita por homens, feita por mulheres, feita por gente. Então tem que ter defeito, tem que estar errado, alguma coisa precisa estar errada na igreja para que a gente entenda que ela é feita por humanos. E nós, como humanos, erramos. Eu já tomei várias decisões das quais me arrependi. Já cometi vários erros na vida e com certeza vou continuar cometendo. E não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é da incongruência. Do seu comportamento não tem a ver com a vida que você pretende levar. E aí estraga o seu tesouro. A vida como tesouro é na hora que você entende isso, você tem que viver de forma que você cuide desse tesouro, você trate desse tesouro, você conduza esse tesouro e não desfaleça ele, destróia ele, ou armazene ele, ou guarde ele. Não, você precisa viver esse tesouro e esse é o processo da vida. Então, queridos, eu quero agora terminar essa fase da vida para dizer o seguinte: Deus deu uma vida para você e disse para você o seguinte: aqui está a sua vida, cuide dela. Um dia eu vou requerê-la de volta e eu quero ver o que você vai me apresentar. E aí a minha pergunta para você é: o que será que nessa hora em que Deus disser, ok, você viveu a sua vida, agora me apresenta a forma, o jeito, ou o que você fez dela, ou a forma como você cuidou dela. E aí não caberão aqui as desculpas que a gente sempre tenta dar. Você vai ter que justificar? Não vai precisar. Você apenas vai ter que dizer o que fez e o que deixou de fazer.
Se foi certo, se foi errado, se foi bom, se foi ruim, aí são as consequências que dirão. Mas a verdade é, você um dia dará conta daquela vida que Deus te deu. A vida para Deus é uma dádiva que Ele te deu, é um presente que Deus te deu para que você possa cuidar. E a vida, nesse sentido, ela é sua. É você que administra, é você que cuida, é você que faz dela o melhor, é você que faz nela o que você pretende. Você precisa ter o total controle da tua vida. Você precisa ter as rédeas da sua vida. Você precisa conduzir a sua vida de forma que ela seja para você uma vida de paz, de boas experiências, de boas escolhas. E eu não estou falando de boas escolhas, não significa que tudo que você vai escolher é bom. Não, vai ter coisa que você vai escolher que é ruim. A gente não escolhe só coisas boas. Mas pelo menos você tem que estar consciente de que é você que está na frente desse leme. Você tem que ter consciência que é você que está conduzindo a sua vida e não a vida está te conduzindo, ou o processo da vida está te conduzindo. Eu costumo dizer que no processo de caos, tudo está em deterioração. Então eu digo para as pessoas assim, olha, se você sentar na calçada e resolver ficar sentado na calçada e essa for a sua decisão, e ali você fica sentado na calçada, você vai morrer. Então você precisa fazer pela vida. Não esperar que a vida faça por você. Porque a vida, de verdade, não fará nada por você. Deus te deu a vida para você conduzir. Ele não deu a outro. Mas entenda isso. A vida é um tesouro. No dia que eu comecei a entender isso teve um outro sentido na minha cabeça, na minha mente, que me levou a outra dimensão. Eu comecei a ter um valor extraordinário pela vida. Cada minuto que eu vivo, cada tempo que eu vivo, cada coisa que eu faço, me dá uma satisfação tão grande, me dá uma alegria tão grande, porque eu sei que é o melhor de mim para aquele momento da vida, e eu vivo cada momento. Tá certo que tem um monte de coisa que eu gostaria de viver, e infelizmente, aí por conta da má administração do tempo, ou por causa da hierarquização que eu trago sobre a minha vida, eu não consigo fazer. Por exemplo, muitas das vezes eu comprometo a minha área da vida do entretenimento por conta de outras atividades. E eu sei que eu faço isso, também sei que é errado. Mas eu conduzo todas as áreas da minha vida com muita alegria. Eu conduzo todas as áreas da minha vida com muita satisfação. Por isso, é muito comum vocês não me verem reclamando. É muito comum vocês não me verem lastimando pela vida. Algumas pessoas até julgam que eu não tenho problema, tenho vários. Vários, talvez mais do que a maioria de vocês. Mas a verdade é que problema é só problema, ele não é a minha vida. Ele faz parte da minha vida, mas ele não é a minha vida. Situação difícil faz parte da minha vida, mas não é a minha vida. Tribulação, que nós gostamos muito de falar, faz parte, mas não é a minha vida. As coisas que eu passo ou deixo de passar não são a minha vida. A minha vida é além disso. A sua vida vai além disso. A sua vida tem um valor tal que valeu a pena Cristo ir à cruz por ela. Valeu a pena Deus tentar um novo resgate de tão valor que tem a vida. E é nesse sentido que eu quero orar hoje, para que você entenda o valor da vida e viva uma vida feliz, viva uma vida de paz e entenda, eu não sou um mero acidente do acaso da natureza. Não, eu sou um ser que vive, penso e faço o melhor de mim. E o melhor por mim. E é nesse sentido que eu quero orar hoje e espero que esta reflexão tenha trazido algo de importante para o seu coração. E que a partir de hoje você comece a olhar a sua vida sentindo o valor que ela tem. E a partir deste valor você diga, eu vou até que necessário mudar o meu comportamento, mas a partir de hoje eu passo a dar valor à vida. Amém, queridos? Vamos orar? Feche os seus olhos. Nesse mesmo estado de oração e de espírito de oração, eu gostaria que você fizesse uma reflexão da sua vida.
olha para ela, vai aparecer na sua reflexão, enquanto você está de olhos fechados, alguma coisa que você gosta e outras que você não gosta, provavelmente tem as duas coisas aí dentro da sua mente, do seu coração, e aí você começa a refletir a partir do valor que a vida tem, e a partir do valor que a vida tem, nós vamos cada vez mais conduzindo ela para um processo de paz, de alegria, e você vai aprendendo isso com maturidade. Então, comece com os olhos fechados, eu quero que você comece a refletir nisso, e nós vamos orar. Pai querido e amado Deus, glorioso e santo Jesus, Senhor, nós estamos mais uma vez aqui, e hoje, meu Pai, a reflexão é sobre a vida como tesouro. Senhor, provavelmente muitos de nós não tinha ainda se dado conta do quão valor tem a vida, Pai, porque nós, ó Deus, vivemos uma vida, um dia após outros, vivemos por viver, é como parece não merecer estar aqui nesta terra, mas a verdade é, merecemos sim estar nessa terra, e merecemos fazer o melhor, meu Deus. E nesse sentido, Deus, nos ajude, Deus, a fazer o melhor pelas nossas vidas. Pai, que seja feito o melhor por nós, que a glória de Deus esteja no meio de nós e que a vida tenha para nós um sucesso. A vida seja para nós algo tremendo, meu Pai. Deus, eu quero te pedir, Pai, entra com intervenção sobre as nossas vidas, Pai, e nos ensina, Deus, a viver uma vida com o valor que ela tem. Nos ensina, Deus, a dar valor a cada minuto vivido. Nos ensina, Deus, a entender que cada minuto é importante na vida, Pai. Porém, meu Deus, nos ensina também a não reclamar. Nos ensina, Deus, a passar pelas dificuldades dando glória. Nos ensina a entender que a tribulação faz parte da vida. A tribulação faz parte da vida. Nos ensina a entender, ó Deus, que as coisas são só parte da nossa vida e não são a nossa vida. E por isso, Deus, em nome de Jesus, que a partir de hoje, cada um de nós entenda a vida como um tesouro, a vida como algo valoroso, e que eu possa dizer, meu Deus, o cuidado com a vida, ali tem que estar o meu coração, porque a Bíblia diz, aonde estiver o meu coração, ali estará o meu tesouro, e que a partir de hoje, Deus, esse cuidado com o viver, ter uma vida melhor, conduzir o processo da vida, fazer segundo a vontade de Deus as melhores coisas, tomar as decisões mais adequadas, seguir o caminho mais orientado, ter um comportamento, Deus, agradável, que tenha mais a ver com a minha alma, porque eu comece a fazer isso, Deus, para viver uma vida com responsabilidade, para viver uma vida com alegria, Pai. Deus, em nome de Jesus, começa, Senhor, a entrar com interferência na nossa vida. Cada um tem a sua. A Bíblia diz que aqueles que querem me seguir, cada um pegue a sua própria cruz e siga-me. Então é com a cruz mesmo, é com tudo que tem que ter na nossa vida. Vamos seguir ao Senhor, vamos seguir o caminho que tem uma orientação, um caminho que nos dá o norte. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, entra, Senhor, com providência. Algumas pessoas estão perdidas, dá direção para elas, Pai. Outras, Deus, estão desanimadas, traga ânimo para elas, meu Deus, para que elas possam viver uma vida em paz. Deus, em nome de Jesus, há muitas pessoas, Deus, até as que eu conheço, que de algum modo estão prestes a entregar os pontos e dizer, eu já não aguento mais. Senhor, provavelmente estão sofrendo a pressão daquilo que não é a sua própria vida, estão sofrendo a pressão do mundo, a pressão do externo, a pressão das informações, seja qual for, ou das circunstâncias, seja qual for a pressão, que essas pessoas não cedam à pressão, porque maior é a vida, maior é a dádiva da vida, maior é o viver, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu coloco em Tuas mãos a minha vida, eu coloco as Tuas mãos, Senhor, a vida de cada um que aqui está, Deus, e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, traga graça a cada um de nós, que possamos, ó Deus, olhar para a nossa vida e dizer, a minha vida é o meu tesouro, e eu comece a olhar e dar graças e dizer, Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque a minha vida é o meu tesouro. Alguns dirão, Senhor, como eu amo a minha vida, como eu me amo, Senhor, como eu amo tudo que está no meio da minha vida, como eu amo as pessoas que eu conheço nessa vida, como eu adoro estar perto de
pessoas que tenham o mesmo convívio que eu. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Ainda tenho os problemas, ainda tenho as dificuldades, as lutas, as tribulações, mas eu amo esta vida, Senhor. E a partir daí, Senhor, começa a operar grandes milagres na vida dos teus filhos e filhas, Pai. Assim, Deus, nós oramos, assim cremos em Cristo, o nosso Senhor, a quem pertence toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Glória a Deus. Queridos, que alegria que você, a partir de hoje, possa entender o valor que a vida tem. E a partir deste valor que você sabe que a vida tem, comece a viver uma vida a partir daí, querido. Vai dando glória. Existe uma música que diz assim, passando pela luta, dando glória. Vai dando glória. Vai dando. Olha, tem uma vida de gratidão. Eu ensino um processo de gratidão para as pessoas, você não tem noção. O que a gratidão faz no mundo espiritual? Começa a ter uma vida de gratidão. Abandona essa vida de murmúrios. Para de olhar apenas para o problema. Olhe para a tua vida como um contexto integral. Olhe para a tua vida como um contexto macro. Você é mais forte que isso. A sua vida é maior que isso. Pare de olhar para os problemas e só para os problemas. Pare de apontar os erros. Comece a buscar as soluções. Pare de fazer julgamentos e críticas. Comece a ajudar o caminhar. Comece a mostrar o caminho certo. E comece a viver uma vida em paz. Comece a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Comece a viver uma vida de alegria. Porque é isso que Deus espera de nós. É isso que a Bíblia chama de vida em abundância. Quando Deus fala na Bíblia em abundância, não é uma vida cheia de dinheiro, porque existem várias pessoas que provavelmente até você conhece, que vivem uma vida cheia de dinheiro, mas não vivem uma vida plena, não vivem uma vida em abundância. Viver uma vida em abundância é ter uma vida plena. Ter paz no coração, ter alegria no viver e gratidão por sua história. É isso. Então, em nome de Jesus, que você entenda isso hoje. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui. Como sempre falo, é sempre um momento bastante agradável estar aqui com vocês. Eu tenho curtido demais esse momento. Então, eu quero agora impetrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Põe as suas mãos para receber. Feche os seus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. E a graça do nosso Senhor e Salvador, e o amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito do Senhor, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus, amanhã estamos de volta aqui, meio-dia, em mais uma live de oração a meio-dia, onde trarei um novo tema e amanhã eu estarei de novo trazendo uma reflexão sobre o tema e juntos vamos estar orando. Deus te abençoe, tenha uma vida de paz e eu agradeço a sua companhia e carinho aí, fiquem na paz, Deus abençoe.